Fala pessoal, o GM Pedro aqui, estamos de volta com a nossa saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Antes disso, vamos dar uma olhadinha como tá o ranking por aqui. Ontem nós empatamos, caiu um pouquinho ali o rating, agora 2.794 é o meu rating atual. Vamos tentar voltar aí para os 2.800 agora. Bom, o ranking está bem movimentado aqui. Quando a gente olha o ranking do Brasil, a galera sempre gosta de acompanhar. Eu acabei caindo um pouquinho, acredito que o Sup caiu um pouquinho aqui também, mas o Diego de Berardino lá vem subindo, voltou para o top 3, 2.712, Cricor 2.710, e ó, já tem aí 4 acima dos 2.700. E Renato Quintiliano tá chegando aqui também, olha, 2.606, o Leitão também ali 2.590. Vai ser bem movimentado esse ranking aqui esse ano, hein, gente? Vai ser divertido isso daqui. E se a gente vem para o ranking global, agora aparecemos ali em sexto, né? Então, em sexto colocado, que eu caí ali 6 pontos e o cara da Geórgia passou de novo. Vamos tentar passar ele outra vez, voltar para os 2.800 e se manter por ali, tentar buscar o rating do Naka. Vamos ver o que acontece. Vou lançar aqui o desafio, então, para começar a nossa primeira partida de hoje. O desafio está lançado e vamos aguardar aparecer um adversário, aparecer um oponente aqui para começar essa nossa partida de hoje. Bom, temos um adversário aí na faixa dos 2.500 de rating. Ele tem a conta desde 2021. Vamos lá, vamos jogar com o cavalo F6. Jogar a nossa querida defesa Índia do Rei, que eu venho jogando aqui sempre nos episódios do desafio. E ele jogou a variante Semish com F3, que é essa variante onde ele quer jogar com bispo E3, dama D2, muitas vezes trocar o bispo lá em H6. Eu vou jogar B6, porque tem a ideia de C5 direto, que eu já joguei muitas vezes, mas eu dou a possibilidade dele trocar as damas, trocar muitas peças. Então o B6 é interessante por conta disso. Além de ser um lance menos usual, que talvez o adversário não esteja muito por dentro, ele tem essa vantagem, né? Bom, ele jogou dama D2, manteve a atenção no centro, jogar cavalo C6 e agora cavalo E5, atacando assim esse peão de C4. Bom, acredito que agora eu posso jogar com E6, que vai acabar transpondo para as posições de Benoni moderna. Vale a pena jogar um bispo A6? Acredito que pode ser interessante, né? Bispo A6 agora, ameaçando em C4. Porque no que ele jogar B3, já abre a grande diagonal. E se ED5, CD5, eu já troco uma peça. Em posições de Benoni moderna, é interessante trocar peças. Porque geralmente eu estou com menos espaço. Então, conforme eu vou trocando peças, vai aliviando um pouco a minha posição. E aí eu tenho mais espaço para manobrar. Bom, agora B5 ou bispo E2, hein? Ele me deu essas opções. Eu vou tomar em E2. Eu acredito que já deu certo aqui a abertura. Eu posso jogar B5 direto? Essa é uma questão, porque B5, cavalo B5, essa torre está no ar. E aí eu tenho como aproveitar isso, porque se eu conseguir jogar B5 seria bem interessante para já avançar minha maioria de peões. Porque na Benoni eu fico com essa maioria de peões na lá da dama. Se eu jogar A6, A4, B5, toma, toma, torre toma, dama toma, agora cavalo B5. Também é uma possibilidade. Depois jogar um dama A6, combinado com torre B8. Eu tenho essas duas ideias. B5, cavalo B5 eu não vi tão concreto aqui, um descoberto. Eu posso tomar, cavalo F3, mas eu estou sacrificando os dois cavalos e não estou tendo assim algo tão claro, né? E por fim, B5, se cavalo B5 eu jogar um cavalo de E G4,
Pode ser? Porque daí se peão toma... Se peão toma, eu tenho cavalo por E4. É. Bom, eu vou jogar A6, vai. Vou jogar A6. Não tá tão claro assim pra mim que o B5 funciona direto. Apesar que tem tudo pra funcionar. Eu não vi tão concretamente ali como fazer isso. Mas aqui eu posso jogar simplesmente A6, torre B8 e B5. Meu B5 vai chegar de qualquer jeito. E eu vou conseguir expandir a minha ala da dama, que é o plano da Benoni, né? Eu quero jogar o B5. Bom, aqui outra questão. Eu tenho a possibilidade de jogar B5 direto, sacrificando um peão. B5, toma, toma, toma. Lá em A8, dama 8, cavalo B5. Dama 6. Porque se levar o outro cavalo para C3, torre B8. Jogar dama 2. Parece interessante. A outra possibilidade é eu jogar simplesmente torre B8. Ele vai rocar, jogar B5. Eu tô gostando dessa ideia de jogar B5 direto, sacrificando um peão. Não precisa, mas me parece interessante fazer isso. Porque eu já vou conseguir ativar minha dama, ele não rocou ainda. Tem umas ideias de jogar um dama 6 em algum momento. Parece ter aí o seu interesse, assim, essa ideia. Vamos ver se ele vai aceitar o sacrifício ou se de repente ele vai fazer alguma outra coisa. Mas estamos progredindo na posição, né? Vou tomar em B5. Ele não aceitou o sacrifício, preferiu rocar. E agora temos aí a maioria andando. Isso aqui já é bem positivo. E aí? B4? B4 parece um lance bom. Esse peão de B3 ele pode ser um alvo logo logo. Eu quero ativar minha dama também com dama A6. E cavalo A4. Eu achei que esse lance fosse levar um cavalo C4. Não tá levando isso? Porque depois de cavalo C4, quando tomar, eu tenho dama por A4, já tenho um peão passado defendido. E ele não vai querer ceder o bispo de casas negras, né? Então, cavalo C4 parece um lance bem forte. Eu acredito que ele é obrigado a tomar. Dama toma. E aí, se ele jogar um bispo F4 para atacar D6, eu volto a dama para A6, defendendo e atacando C4. E aí eu tenho tempo suficiente para jogar um cavalo D7, cavalo E5, ou cavalo D7, cavalo B6. Acredito que a posição tá fluindo bem. Vamos lá ver como que ele vai jogar agora contra cavalo C4. Ele é obrigado a tomar, né? Porque outros lances... Ah, não, ele não é bem obrigado a tomar, né? Eu ia falar que se ele tira a dama para D3, eu tomo, tá levando algum tema, mas eu não tenho direto, né? Ele não é obrigado a tomar, ele não vai perder imediatamente. Vai ficar ruim para ele. Vou tomar em A4. E agora eu quero jogar um cavalo D7, cavalo E5 para atacar o peão de C4. Lance interessante esse dele. Para quebrar aí a minha estrutura. Pois agora se eu tomar, ele está tomando em C5. Eu não vi esse recurso. Parece um recurso bom, inclusive. E aí, como que eu vou reagir contra isso, hein? Cavalo D7, talvez? Cavalo D7 parece um lance decente. Pois se ele tomar agora, eu estou defendendo C5 e eu posso trazer uma torre para E8. Tudo bem, eu estou sacrificando um peão, mas não é tão simples assim dele defender o peão de C4.
E se ele avançar esse peão para E6, eu posso trazer o cavalo para E5. E aí já estou atacando o peão de C4 também. Benoni moderno é isso, né? Sempre tem confusão. Quando você acha que tá ficando bem, ainda tem um recurso pro adversário, né? Porque se ele não faz esse E5 agora, do jeito que ele fez, eu acredito que ele ia ficar muito mal na partida. Porque eu poderia jogar o cavalo D7, cavalo E5, muito difícil dele sobreviver. Mas acredito que esse meu lance também foi uma boa resposta, hein? Porque agora se ele tomar torre 8, eu já ameaço um dama B3. Eu tenho um peão disparando também, tenho B3, B2, com a diagonal do bispo aberta. Pode surgir aí uns temas táticos. Ele também vai ter que achar uns lances por aí, não é tão simples assim de jogar. Bom, agora ele começou a pensar um pouco mais. E aí fica aquela questão, será que eu disparo o peão direto? Ó, ele jogou E6. E6, cavalo E5 era a minha ideia para pressionar o peão de C4. Isso nos parece interessante. Eu ataco C4, porque se ele toma em F7 agora, torre F7. Se ele jogar E7, eu tenho torre E8 sempre. O peão não está indo muito longe. E aí, se ele jogar agora um torre C1, eu posso pensar tanto em jogar B3 para cavalo por C4, quanto jogar um dama B3, que pode ser mais forte aqui, hein? O dama B3 ele parece mais forte, porque dama B3 é uma ameaça o cavalo por C4, e ele não pode nem propor a troca das damas se não está caindo o bispo de E3. Esse lance aqui parece bem desagradável para ele. Ameacei cavalo C4, ganhando. De novo, não tenho que me preocupar com esses avanços, né? Um avanço E7 ou tomar em F7. Parece que está tudo muito bem defendido. Ameaçamos aí um cavalo toma C4. Que aí vai cair um peão. E aí eu fico com 2 passados unidos. Ainda tem umas ideias de entrar em D3, trocar as damas. Temos aí uma Benoni que deu certo, né? A ideia de jogar o bispo A6 e trocar ali, eu acredito que foi uma boa ideia. Que eu tenho sempre essas casas brancas para jogar. Ele veio com o bispo G5. Ele está tentando criar algum tipo de complicação, né? Ameaçando um bispo E7, talvez. Por exemplo, se eu jogar o cavalo toma C4, a ideia dele talvez seja passar a dama F4. Porque aí dama F4 ele ataca o cavalo. Ele tem aí uma ameaça ainda. E aí, como que eu posso lidar com isso? Cavalo C4, se jogar dama F4, eu volto o cavalo para E5. Se jogar bispo E7... Cavalo D3. Se toma em D6, eu tomo em C1. Ele toma em F7, torre F7. Se toma em F8, eu tô tomando em E2. Bom, acredito que dá para tomar em C4. Vamos de cavalo por C4. A ideia provavelmente é essa, jogar um dama F4, porque ele fica de olho ali no bispo E7, fica de olho em D6. Ele começa a ter umas ameaças também, mas eu pretendo responder dama F4 com cavalo E5, que aí eu ameaço um duplo em D3. E se ele tomar em F7, eu tomo de torre. Se ele jogar bispo E7, eu dou o duplo lá em D3. Se ele jogar dama por D6, eu tomo em C1. E, aparentemente eu tô ganho nessa posição. Porque nunca tá sobrando nada em F7. Se tomar em F8, eu tô tomando em E2 com cheque.
Não vai funcionar isso, né? Eu tô pensando numa posição aqui que talvez... não vai funcionar. Bom, ele já propôs aqui a troca das damas. E como que funciona isso? Se eu trocar as damas, torre toma, jogar B3, ele torre por C4, eu jogo B2, ameacei promover. Ele não tem torre B4, não tem torre C1, não tem cavalo C3 que eu tomo. Eu posso trocar as damas simplesmente. B3, torre C4, B2. Não estou vendo o lance para ele, vamos jogar B3. Ele vai ter que... O meu cavalo ele está defendido, né? Ele não tem nenhuma ameaça de verdade. E se ele voltar agora a torre para C1, eu jogo B2. E se jogar a torre B1, eu tenho o cavalo A3. E o peão passado ele está promovendo já. Tem a impressão que esse lance arrematou a partida. Esse avanço do peão, provavelmente ele achou que eu teria que voltar o cavalo, ele teria um bispo E7. Que ainda assim ele deve estar perdido, mas poderia seguir jogando ainda. Mas depois desse B3, ele já não para mais a promoção. E aqui do outro lado, bom, se ele avançar E7, eu sempre tenho torre E8. Ele jogou torre C3, caramba. Porque se eu jogar B2 agora, ele ainda tem um torre B3. Tá, eu posso tomar em C3. Jogar B2. Ameaçando nada, né? Talvez um cavalo A3, assim, eu ameaço. E agora eu posso tomar em E6. Jogar um torre E8. Ele vai jogar E7, trazer o meu rei. Agora eu posso fazer torre A8 e torre A1. Simplesmente ganhando a partida. Quando essa torre chegar em A1, ele vai ter que abandonar, que o meu rei está controlando a promoção. E o cavalo, ele vai acabar caindo. O cavalo de B1. Aqui acho que já dá para ele pensar em abandonar, hein? Bom, vamos lá, jogar torre A1. Ameaçamos tomar. Vamos tomar aqui em B1. E o que ele tá fazendo aqui, hein? Por que ele tá jogando ainda? Vamos dar um cheque em C1. Promover. Caramba, o cara vai seguir jogando ainda. Eu vou colocar um rei aqui em E8, só para ele ver que não vai dar para promover esse peão. Acho que agora ele vai abandonar a partida. Ele ainda tinha uma esperança de... Sei lá, o que ele esperava. Bom, subimos 3 pontinhos aí, 2.797. Vamos tentando voltar aí para casa dos 2.800. Bora lá fazer a revisão dessa partida. Eu acredito que essa foi bem jogada, hein? Vamos lá, será que o Stockfish vai decepcionar, como sempre? Mas eu acho que essa tem tudo para ter sido bem jogada. Vamos lá, deixa eu colocar aqui então primeiro a precisão, né? Ele deu aqui 85.6 para o meu adversário, eu fiz 95.9. Essa aqui eu acredito que foi boa. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa nossa partida. Antes de começar a revisão aqui, você quer começar com tudo esse ano de 2026 no xadrez? Quero te convidar para se tornar aluno da Chessflix na nossa primeira turma do ano, onde você pode se tornar aluno com uma condição especial, fazendo parte da nossa lista de espera. O link está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. É só você clicar aí para nossa página, você vai entender ali como funciona a Chessflix, né? Então ver a nossa metodologia, resultados dos nossos alunos também, os treinadores, e assim você pode entrar para a lista de espera e já se tornar aluno com essa condição especial, beleza? Bom, e vamos lá, vamos para a análise da partida. Vamos aqui vendo lance a lance o que o computador achou.
Então jogamos aí uma índia do rei, ele jogou aí a semis com F3, eu joguei esse lance aqui B6, é um pouco menos jogado, né, com a ideia de fazer C5, levar para essa estrutura de Benoni. Ele veio com dama D2, cavalo C6, tudo teórico até aqui, E6, e agora eu faço bispo A6, que ele acha duvidoso. É engraçado, porque esse lance eu joguei em algumas partidas de Blitz, e ele funciona muito bem na prática, né? Por mais que o computador não goste dele, na prática o pessoal se enrola demais contra esse lance, porque muitas vezes ele toma de C, igual aconteceu aqui, né? Eu tomei, ele tomou com peão de C, e esse lance interroga já, porque permite a troca do bispo de casas brancas. E aquilo que eu falei, numa posição com pouco espaço, igual a posição de Benoni moderna, é muito bom trocar peças, porque assim vai aliviando a posição, tem mais espaço para manobrar. Então o lance correto dele era tomar de E, que aí ele evita trocas de peças. Só que o jogador de Semish, ele está acostumado a sempre tomar com peão de C e não com peão de E. Então por isso que na prática acaba dando certo, assim, né? O pessoal acaba se confundindo e deixa trocar os bispos. E agora o B5 ele fica muito mais fácil. Então joguei A6, A4, B5 ele dá como duvidoso, C4 era mais forte, mas ainda estou com uma vantagem, né? Um 0,50 ali quase. E achei que tinha acabado a... Eu tô numa briga com a iluminação aqui, que agora a iluminação tem vida própria aqui. Uma hora acende, uma hora apaga, aumenta a intensidade. Mas enfim, joguei B5, tomou, e aí aumentou minha vantagem demais, que agora a minha dama tá invadindo já, dama 1, dama 6, e a vantagem das pretas vai só aumentando. Jogou roque, B4, e aqui eu acredito que é o último erro dele. Tinha que levar o cavalo lá para D1 para não levar o golpe, cavalo A4 já leva o golpe, cavalo C4, e aqui ele muito provavelmente está perdido, né? Ele fez E5, por que ele está perdido aqui? Porque eu tenho esse peão passado de B muito forte, ele já está avançando, apoiado pelo meu bispo de G7, e o peão de C4 ele é muito fraco, então se eu faço esse plano de cavalo D7, cavalo E5, uma dama em B3, muito provavelmente esse peão ele vai acabar caindo. Ele jogou E5, que é um último recurso, e aqui eu acertei um lance bom, que é cavalo D7. Porque se eu jogo tomando direto, bispo C5, a partida ela tá confusa. Olha só, a vantagem ela vai toda embora. Mas aqui com o cavalo D7 ele tá meio morto já. Mesmo tomando ou avançando, eu vou pressionar esse peão de C4 e o peão de B também ele vai avançar. Aqui eu tava calculando esse lance, né? O dama F4, achava que era a melhor alternativa. Ah, nem pode dama F4, tô tomando em E6 com ganho de tempo ainda. Não, então nem podia isso daqui, dama F4. Ah, tá muito ferrado, então. Que ele jogou dama C2, levou B3, e aí já era, né? O peão passado ele vai acabar promovendo. Bom, subimos aí um pouco, 2.797 de rating. Acredito que não vai ter muitas alterações aqui no ranking, né? 2.7... Vamos colocar aqui no ranking global, nenhuma alteração. Estamos ali a um pontinho de voltar para a quinta colocação. Vamos ver se voltamos aí no próximo episódio. E no ranking do Brasil, acho que não vai ter mudado nada. Acho que o Sup tá jogando aqui, né? Porque tá mudando ali o rating. Eu tô com 2.797, ele subiu ali 2.752, o resto continua igual ali. Muitos jogadores na faixa aí dos 2.600, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da nossa série. Se você tá gostando, deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, que todos os dias tem vídeos novos por aqui, beleza? Vamos então encerrando e até a próxima.